A procura pelo ouro no Mato Grosso atraiu a atenção de centenas de garimpeiros nos últimos meses. Apesar da decisão da Justiça que obriga os trabalhadores a desocuparem a área, muitos insistem em permanecer. A cena é antiga, mas nos últimos meses voltou a acontecer. As imagens feitas entre as serras da Borda e Santa Bárbara, no município de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso, são da extração de ouro. A área ganhou destaque após a descoberta de uma enorme jazida e, rapidamente, milhares de pessoas começaram a explorá-la. Mas estes recursos minerais são de propriedade da União, independentemente da área ser particular ou pública. Portanto, só podem ser explorados com autorização. No caso de Mato Grosso, um juiz determinou o fechamento do local, a apreensão do ouro extraído e a aplicação de multa diária de R$100 mil em caso de descumprimento da ordem judicial. A decisão foi tomada com base no artigo 20, inciso 9 da Constituição Federal, que define como bens da União os recursos minerais, inclusive os que estão no subsolo. Para a exploração mineral é necessária a chamada lavra garimpeira. O dono da terra ele não tem nenhum tipo de preferência com relação a isso. Ele vai ter que se sujeitar a esse procedimento como se fosse um terceiro. E justamente por causa disso também, se um terceiro já tem esse direito, o proprietário da terra ele é obrigado a conviver com a presença daquele terceiro. A lavra garimpeira vale por 5 anos e pode ser renovada. Foi criada em 1989 por meio da Lei 7.805, após a corrida pelo ouro nos anos 80 em Serra Pelada, no Pará, um dos maiores garimpos do país na época. A lei também estabeleceu regras e critérios para a atividade dos garimpeiros e prevê punições em caso de danos ambientais. Cabe ao Departamento Nacional de Produção Mineral autorizar e fiscalizar a atividade. Ele tem interesse em realizar uma atividade, ele vai apresentar um requerimento, que pode ser um requerimento de pesquisa, de autorização de pesquisa, um requerimento de permissão de lavra garimpeira, se a intenção dele foi realizar uma atividade de garimpagem. Vai analisar se aquela área é livre, ou seja, se não existe nenhum outro título minerário naquela área também, caso exista algum tipo de exclusão, algum tipo de direito de exclusividade sobre aquela área. E a partir dessa análise é feita então a outorga do título minerário. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos Ricardo Barreto, que é advogado especialista em direito minerário. Boa tarde, doutor. Bom, a gente viu aí na reportagem já alguns detalhes sobre esse assunto, mas gostaria que o senhor reforçasse quem pode explorar o solo caso se encontre algum minério no local. Qualquer pessoa, por meio de pessoa física mesmo, ou firma individual, ou até por meio de cooperativas, chamadas cooperativas de garimpeiros, podem requerer ao Departamento Nacional de Produção Mineral, que é o ente público que representa a União, que, como nós vimos na reportagem, é a proprietária dos recursos minerais do solo e do subsolo. Portanto, qualquer pessoa física, firma individual ou cooperativa de garimpeiros pode requerer ao DNPM a expedição da chamada permissão de lavra garimpeira. Esse é o título mineral que autoriza juridicamente a extração de bens minerais do solo ou do subsolo. Como que se dá o passo a passo? Como que se dá essa autorização? Qual o primeiro passo quando se detecta algum tipo de mineral? Bom, o doutor Adriano Trindade bem colocou ali na reportagem que o proprietário do solo, aquele que está ali lavrando a terra ou criando animais, ele não tem nenhum tipo de prioridade sobre o requerimento. O DNPM define que aquele que primeiro chegar ao protocolo da superintendência local do DNPM e fizer o pedido de acesso àquela área para extração de minerais, ele terá prioridade na emissão da permissão de lavra garimpeira. Então, o que o proprietário da terra tem, na verdade, é uma vantagem porque ele está na terra. Então, ele lida com a terra todos os dias, é muito mais fácil para ele identificar a eventual presença de minérios. Identificando, cabe a ele necessariamente requerer ao DNPM a expedição desse título minerário, a permissão de lavra garimpeira. Qual que é o papel da União nesse papel todo, nesse trâmite todo? A União ela atua exatamente por meio desse departamento. Ela será responsável por emitir o título. A emissão do título só pode se dar depois de prévio licenciamento ambiental junto aos órgãos estaduais. E, em seguida, a emissão do licenciamento ambiental, a União vai verificar, por meio do DNPM, se aquele cidadão que requereu o título mineral preenche todos os requisitos legais. Preenchendo, há o deferimento do título e ele pode passar, aliás, ele deve passar a lavrar
ou a extrair substâncias daquela área, né, que é de até 50 hectares. É limitada a 50 hectares, salvo no caso de cooperativas que pode ser maior. Por que ele é obrigado a lavrar? Porque se a União dá a ele o título e ele teve esse título como prioridade, o interesse da União é que o minério seja lavrado, seja retirado dali, até para que haja o aproveitamento econômico desse minério, gerando recursos para a União também. E a questão ambiental, como é que fica? É necessário algum tipo de licença ambiental? Exatamente. Cabe àquele que solicitou ao DNPM a permissão de lavra, obter junto aos órgãos ambientais, no caso específico ao órgão ambiental do Estado em que se encontra a terra, a autorização, chamado licenciamento ambiental, porque a atividade mineira é uma atividade com uma série de externalidades, de efeitos nocivos ou danosos ao meio ambiente. Então, o licenciamento ambiental tem esse objetivo de tentar mitigar e reduzir os danos ao meio ambiente. Qual é a punição para quem não comunica a quem é de dever e faz essa extração ilegal? Veja, a Lei 7508 de 89, ela prevê exatamente a pena, né, constitui crime a extração ilegal de minérios do solo ou do subsolo, portanto, sem permissão da União. Esse crime está sujeito a uma pena de reclusão de 3 meses a 3 anos. Além disso, a própria lei prevê a possibilidade de confisco tanto dos bens minerais que foram retirados ali sem a permissão, como dos equipamentos, veículos e materiais utilizados nesse empreendimento. Tá ótimo, então, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei aqui com o Ricardo Barreto, que é advogado, especialista em direito minerário, a respeito da extração mineral no solo. Obrigada pela participação. Eu é que agradeço a oportunidade e cumprimento os telespectadores. Até uma próxima.